Olá, bem-vindo ao Juízo e Sabedoria, um espaço onde fé e conhecimento convergem para uma vida com propósito. Neste podcast sobre o e-book Provérbios para a Vida, 31 dias de sabedoria bíblica, iniciamos com a narração do texto de cada capítulo e em seguida refletimos sobre os seus temas centrais. Capítulo 14. Edificando com sabedoria. Texto base, Provérbios 14. Tema: A mulher sábia edifica a sua casa. Versículo 1. Leitura principal. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Comentário devocional. Este capítulo mostra que a sabedoria constrói, enquanto a tolice destrói. Isso vale para famílias, relacionamentos, reputações e até mesmo o destino eterno. A sabedoria edifica a casa, não apenas no sentido físico, mas no ambiente espiritual e emocional. O texto também alerta sobre os caminhos que parecem certos. Decisões humanas que parecem boas, mas sem Deus, levam à ruína. Versículo 12. Por isso, a sabedoria começa com humildade e temor ao Senhor. Versículo 27. A justiça exalta a nação, mas o pecado é vergonha. Versículo 34. Essa afirmação mostra que a sabedoria não é apenas pessoal. Ela influencia famílias, comunidades e sociedades inteiras. Aplicação para a vida. 1. A sabedoria edifica vidas, famílias e até nações. 2. Nem tudo que parece bom é de Deus. Precisamos de discernimento espiritual. 3. O temor do Senhor é fonte de vida e proteção. Oração. Senhor, dá-me sabedoria para edificar minha vida e minha casa com Tua palavra. Livra-me de caminhos enganosos e fortalece meu coração para seguir Tua verdade. Que o temor do Teu nome me guie todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos ouvir as reflexões do episódio dedicado ao capítulo. Olá, hoje a gente vai mergulhar em Provérbios capítulo 14. Nossa guia é uma análise devocional edificando com sabedoria. Isso aí. E ela já começa com tudo, né? Citando o versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. É um contraste bem forte logo de cara. Exato! E o nosso papo aqui é tentar entender como essa sabedoria, segundo a leitura da fonte, vai além do tijolo e cimento, né? Com certeza. Fala de construir lares espirituais, emocionais, relacionamentos. Até a sociedade como um todo, pelo que entendi. Exatamente. Ok, vamos pegar essa ideia central. A análise sugere que tudo que a gente faz, nossas ações, estão ou construindo ou demolindo nossa casa. E essa casa, como você disse, é bem ampla, não é só o físico. Não mesmo. É reputação, família, bem-estar, tudo entra nessa conta, né? Sim. A sabedoria constrói e a tolice, bom, a tolice faz o contrário, segundo o texto. Destrói mesmo. Mas aí fica mais complexo, porque tem aquele versículo, o 12. Ah, sim. O versículo 12 é a chave. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final o conduz à morte. Exato. E como a fonte interpreta isso? Olha, a leitura que ela propõe é que, às vezes, o que parece lógico, o que parece conveniente, tipo, do ponto de vista só humano, pode ser uma cilada, se a gente ignora uma perspectiva, digamos, mais profunda, que o comentário liga ao divino, ao espiritual. Entendi! Uma decisão que parece boa na hora, mas sem pensar nas consequências mais amplas ou espirituais, pode dar muito errado. Exatamente. Daí a necessidade de discernimento, né? Tá, mas e aí? Como a gente faz para ter esse discernimento? A fonte dá alguma dica? Tipo, como separar o joio do trigo aí? É a pergunta de 1 milhão, né? Não tem fórmula mágica, mas o comentário aponta para uma coisa interessante quando analisa o versículo 27. Que seria? O conceito do temor do Senhor. Ah, o temor do Senhor. Isso sempre me pareceu um pouco pesado, sabe? Medo. Então, a fonte explica que não é bem medo, tipo pavor.
É mais um respeito profundo, uma reverência. Reverência. Isso. E essa reverência seria, assim, a raiz da verdadeira sabedoria. Ela levaria à humildade, a buscar algo além do nosso próprio achismo, sabe? Entendi. Então não é medo paralisante, é um respeito que te faz pensar melhor, buscar orientação. Exato. Funcionaria como um guia para não cair nesses caminhos que só parecem certos. Seria a base para esse discernimento que a gente falou. Faz sentido. Então esse temor é tipo um princípio ativo, uma fonte de proteção, como o versículo 27 mesmo diz? Isso, fonte de vida, diz o texto. Um antídoto contra aquela autoconfiança cega que pode levar para o buraco. Interessante. E isso fica só no nível individual? Ou a análise leva para outro lugar? Leva sim. Quando chega lá no versículo 34, a justiça exalta a nação, mas o pecado a vergonha, a coisa amplia. Ah, aí conecta com a sociedade que a gente falou no começo. Exatamente. A sabedoria, ou a falta dela, impacta o coletivo. As escolhas justas, retas, que vêm dessa sabedoria, elas fortalecem a comunidade, a nação. E o contrário, o pecado, nesse sentido? Seria a insensatez, o egoísmo. Isso corrói tudo, o tecido social mesmo. Entendi a ligação. O micro reflete no macro. Então, se a gente fosse resumir as aplicações práticas dessa leitura de Provérbios 14. Bom, acho que podemos listar algumas coisas. Primeira, sabedoria é ação, é construção. Essencial para a vida, família, sociedade, certo? Perfeito. Segundo, cuidado com as aparências. Nem tudo que reluz é ouro, né? É preciso discernimento constante. Sim, porque o caminho pode parecer bom, mas o fim... Pode ser desastroso, segundo o texto. E terceiro, para fechar esse raciocínio... O temor do Senhor. Isso. Interpretado como essa reverência, essa busca por algo maior, como a âncora. A fonte de vida que protege das ilusões. Ok. Então esses 3 pontos dão uma boa imagem do que a fonte extrai do capítulo. Acho que sim. Formam um eixo bem claro na análise. No fim das contas, então, essa análise de Provérbios 14 funciona quase como um espelho, né? Como assim? Ela reflete essa escolha constante que a gente tem entre um caminho, o da sabedoria, que constrói, que pensa no longo prazo, e outro caminho, o da insensatez, que às vezes vem disfarçado de, praticidade, lógica pura, mas que no final, segundo o texto, leva à ruína. É uma tensão constante, sem dúvida. E isso deixa a gente pensando, né? Com certeza, e talvez a reflexão final que essa leitura provoque seja justamente essa. Se o texto faz essa distinção tão clara entre o caminho que só parece certo e o caminho da sabedoria, do temor do Senhor, sim. Que perguntas a gente pode se fazer hoje? No nosso dia a dia, nas nossas decisões, especialmente naquelas que parecem super lógicas ou convenientes. Como a gente avalia se elas estão, de fato, construindo algo sólido, algo que dura, como a fonte sugere? Ou será que a gente está, sem perceber, trilhando um caminho que só parece certo na superfície? É, uma pergunta e tanto pra gente levar daqui. Ótima provocação. Pois é. E com essa reflexão a gente encerra a nossa conversa de hoje.